Dies irae, veni Domine. O livro do Apocalipse é, para muitos cristãos, o texto mais difícil de compreender de toda a Bíblia. Suas páginas estão cheias de símbolos, visões intensas, números misteriosos e criaturas que parecem irreais. Por causa disso, muita gente lê com medo ou simplesmente evita esse livro. Mas o Apocalipse não foi escrito para causar pânico ou confusão. Ele carrega uma mensagem profunda, organizada e intencional. Nada ali está fora do controle de Deus. Tudo aponta para um plano maior que se cumpre passo a passo. Por trás de cada imagem estranha existe um significado espiritual claro. Os selos, as trombetas, as taças e os personagens não aparecem por acaso. Eles fazem parte de uma revelação progressiva sobre o destino da humanidade. O Apocalipse não fala apenas do fim. Ele fala de justiça, fidelidade e esperança. Mostra que mesmo quando o mundo parece perdido, Deus continua no trono. E no final, a vitória pertence a Ele. Para entender essa revelação, precisamos voltar ao começo da história. O Apocalipse foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. Já idoso, ele vivia um momento de profunda perseguição. Por causa de sua fé, foi exilado pelo Império Romano. Seu destino foi a ilha de Patmos, um lugar isolado e árido. Ali, João estava sozinho, esquecido pelos homens, mas jamais esquecido por Deus. Patmos não era um lugar de descanso, mas de punição. Era uma pequena ilha rochosa usada como prisão política. João estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sem igreja, sem amigos, sem liberdade. Humanamente falando, parecia o fim de sua missão. Mas é justamente nesse cenário de abandono que o céu se abre e algo extraordinário acontece. Em um certo dia, enquanto João estava em espírito e em oração, ele ouviu uma voz poderosa. Era uma voz forte, como o som de uma trombeta. Ela dizia: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Ao ouvir isso, João se vira para ver quem falava. E o que ele vê muda completamente a sua vida. Não é mais o Jesus humilde da Galileia, é o Cristo glorificado e exaltado. João contempla Jesus em sua glória celestial. Seus olhos são como chamas de fogo que tudo sondam. Sua voz soa como o estrondo de muitas águas. Ele veste roupas resplandecentes, cheias de luz. Em sua mão estão 7 estrelas, símbolo de autoridade. De sua boca sai uma espada afiada, sinal de julgamento e verdade. É o Senhor vivo que venceu a morte. Diante dessa visão, João não consegue permanecer de pé. Ele cai como morto aos pés de Cristo. A glória é intensa demais para suportar. Mas Jesus se aproxima e toca nele com graça. E então diz palavras que ecoam por toda a revelação. "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre." Nesse momento, João recebe uma missão clara. Jesus ordena que ele escreva tudo o que está prestes a ver. Não seria um livro comum, mas uma revelação divina. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis. Ela significa revelar, tirar o véu, mostrar o que estava oculto. Ou seja, o objetivo nunca foi esconder a verdade, mas revelar o plano de Deus à humanidade. Antes de avançarmos nessa jornada, vale um lembrete importante. Se esse conteúdo está te ajudando a entender a Bíblia de forma mais clara, se inscreve agora no canal Discípulos da Bíblia. Deixa o like para fortalecer essa mensagem. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas sedentas pela palavra. E assim seguimos juntos nessa caminhada espiritual. Agora, vamos continuar a revelação. O Apocalipse começa mostrando que, apesar do caos futuro, Deus governa a história. Nada foge de sua soberania. Antes de revelar os acontecimentos finais, Jesus envia mensagens às igrejas. Essas mensagens não pertencem apenas ao passado, elas atravessam o tempo e falam com a igreja de hoje.
São alertas, conselhos e promessas eternas. É a preparação antes da grande revelação. As primeiras revelações não tratam de catástrofes, mas de corações. Jesus envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Cada igreja representa uma condição espiritual diferente. Algumas permaneciam fiéis, mesmo em meio à perseguição. Outras haviam se tornado frias, acomodadas ou corrompidas. Cristo elogia, corrige e adverte com amor e autoridade. Essas cartas continuam sendo um espelho para a igreja atual. Essas mensagens tinham um propósito claro. Elas preparavam espiritualmente o povo de Deus. Algo muito maior estava prestes a ser revelado. Antes de mostrar o fim da história, Deus ajusta o coração dos seus. O Apocalipse deixa claro que discernimento vem antes de revelação. Obediência precede entendimento, e vigilância sempre vem antes do cumprimento. Após essas mensagens, João tem uma nova visão. Ele vê uma porta aberta no céu, e imediatamente é arrebatado em espírito. Não para um cenário de confusão, mas de absoluta ordem. No centro de tudo há um trono, e naquele trono está Deus, soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem passar por ele. Ao redor do trono, João vê relâmpagos e trovões. Um arco semelhante a uma esmeralda envolve a cena. 24 anciãos estão sentados em tronos menores. Eles lançam suas coroas em adoração. 4 seres viventes cercam o trono constantemente. Eles não cessam de proclamar a santidade de Deus. O céu inteiro vive em perfeita reverência. Esses seres possuem formas simbólicas. Um tem rosto de leão, outro de boi. O terceiro tem rosto de homem, e o quarto se parece com uma águia em voo. Cada figura representa aspectos da criação e do governo divino. Força, serviço, inteligência e soberania. Tudo está alinhado diante do Criador. No centro dessa visão gloriosa há um elemento crucial. Um livro ou rolo está na mão direita de Deus. Ele está selado com 7 selos. Esse livro contém o destino da história humana. Mas uma pergunta ecoa por todo o céu. Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? E ninguém parece capaz. João começa a chorar profundamente. Não se encontra ninguém digno no céu, na terra ou debaixo da terra. Sem alguém para abrir o livro, o plano permanece fechado. Mas então, um dos anciãos se aproxima de João. Ele traz uma palavra de esperança. Não chores, ele diz, o leão da tribo de Judá venceu. Quando João olha para ver o leão, ele vê algo inesperado. No lugar de um leão feroz, aparece um cordeiro. Um cordeiro como se tivesse sido morto, mas agora está vivo. Ele carrega marcas de sacrifício e vitória. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Ele se aproxima do trono com autoridade e toma o livro da mão de Deus. No instante em que o cordeiro recebe o livro, o céu explode em louvor. Milhões de anjos se unem em adoração. Eles proclamam que o cordeiro é digno de poder, honra, glória e domínio. Somente ele pode revelar os segredos da história. Somente ele venceu a morte. Somente ele conduz o mundo ao desfecho final. Com o livro em suas mãos, o cordeiro começa a agir. Ele passa a romper um a um os selos que guardam o destino da terra. Cada selo aberto libera uma nova fase da revelação. Nada acontece de forma aleatória. Tudo segue uma ordem determinada por Deus. O que João vê não é surpresa para o céu. É o desenrolar do juízo sobre a humanidade rebelde. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavaleiro. Ele monta um cavalo branco e carrega um arco. Recebe uma coroa e sai para conquistar. Muitos confundem esse cavaleiro com Cristo, mas ele representa conquista enganosa. Paz aparente usada como ferramenta de dominação. É o poder humano disfarçado de solução. O segundo selo é rompido em seguida. Outro cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho. Sua espada simboliza guerra e violência. Conflitos se espalham entre povos e nações. A humanidade passa a se voltar contra si mesma. Irmão contra irmão, país contra país. Com o terceiro selo aberto, um novo cavalo surge.
Dessa vez, o cavalo é preto como a escuridão. O cavaleiro segura uma balança em suas mãos. Ela simboliza escassez e desequilíbrio econômico. O alimento se torna caro e inacessível. Enquanto poucos mantêm luxo, muitos passam fome. A injustiça se torna regra. O quarto selo revela o cavalo mais assustador. Sua cor é pálida, esverdeada, como a morte. O cavaleiro que o monta se chama Morte, e o inferno o segue de perto. Eles recebem autoridade para matar grande parte da terra. Guerra, fome, doenças e feras se espalham. O mundo entra em colapso. Esses cavaleiros não são apenas figuras futuras. Eles representam forças que já atuam no mundo, mas que se intensificarão no tempo do fim. Nada disso acontece sem permissão divina. O juízo é liberado como consequência da rebelião humana. Deus permite que o homem colha o que semeou, e a terra sente o peso disso. Ao abrir o quinto selo, o cenário muda. João vê almas debaixo do altar celestial. São mártires que morreram por causa da fé. Eles clamam por justiça diante de Deus. Perguntam até quando o juízo será adiado. Recebem vestes brancas como sinal de honra e são consolados com uma promessa. O sexto selo traz uma visão ainda mais intensa. A criação começa a reagir ao juízo divino. Um grande terremoto sacode a terra. O sol se torna escuro como pano de luto. A lua assume a aparência de sangue. Estrelas parecem cair do céu. O universo entra em convulsão. Diante desses sinais, a humanidade entra em desespero. Reis, ricos, poderosos e escravos tentam se esconder. Eles fogem para cavernas e montes. Clamam para que a terra os esconda. O medo toma conta de todos. Eles reconhecem que o dia do juízo chegou e perguntam quem poderá resistir. Antes que o último selo seja aberto, algo inesperado acontece. O juízo é interrompido por uma ordem divina. Deus estabelece uma pausa no meio do caos. João vê 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra. Eles estão prontos para liberar ventos de destruição, mas recebem uma ordem clara para esperar. Ainda não é o momento final. Outro anjo surge do lado do nascer do sol. Ele carrega o selo do Deus vivo. Com grande autoridade, ele clama aos outros anjos. Ordena que não toquem na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Esse selo representa proteção espiritual. Deus conhece e guarda os que lhe pertencem. João então ouve o número dos selados. São 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Eles são apresentados como servos fiéis, marcados no meio do juízo, preservados em um tempo de grande tribulação, um sinal de que Deus nunca abandona o seu povo. Logo após isso, João vê uma cena ainda maior. Uma multidão incontável aparece diante do trono. Gente de todas as nações, povos e línguas. Eles vestem roupas brancas e seguram palmas nas mãos. Clamam com grande voz ao Senhor. Atribuem a salvação a Deus e ao Cordeiro. É a colheita dos que venceram pela fé. Essas pessoas vieram da grande tribulação. Elas passaram pelo sofrimento, mas permaneceram fiéis. Suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Agora estão diante do trono dia e noite. Não sentirão mais fome nem sede. A dor não os alcançará novamente. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Esse contraste é central no Apocalipse. Enquanto a terra mergulha no desespero, o céu se enche de louvor. Enquanto muitos rejeitam, outros se rendem. O caos não vence a promessa. O juízo não anula a graça. Deus executa justiça, mas também oferece redenção. Tudo caminha para um propósito maior. Finalmente, o 7º selo é aberto, e algo surpreendente acontece. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. Nenhum louvor, nenhum som, nenhum movimento. É um silêncio pesado e solene, como se o universo inteiro prendesse a respiração.
Algo ainda mais profundo está para começar. Após o silêncio, 7 anjos se apresentam diante de Deus. Cada um recebe uma trombeta. Outro anjo se aproxima com um incensário de ouro. Ele oferece incenso junto com as orações dos santos. Essas orações sobem como aroma agradável ao Senhor. Em seguida, o incensário é lançado sobre a terra, e uma nova fase do juízo se inicia. As trombetas começam a soar uma após a outra. Cada toque libera eventos que atingem a criação. Natureza, mares, rios e céus são afetados. A terra sente o peso do afastamento humano de Deus. Não é destruição sem sentido. É um alerta progressivo. O tempo está se esgotando. À medida que as trombetas avançam, as visões se tornam ainda mais intensas. João começa a perceber que por trás dos eventos visíveis existe uma guerra invisível. O conflito não acontece apenas na terra, ele começa no mundo espiritual. O Apocalipse passa a revelar os bastidores do mal. Mostra quem realmente está por trás da rebelião humana e por que o caos parece se intensificar. João vê um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol aparece diante de seus olhos. A lua está debaixo de seus pés. Sob sua cabeça há uma coroa com 12 estrelas. Ela está grávida e sente dores de parto. Ao mesmo tempo, outro sinal surge. Um grande dragão vermelho se levanta contra ela. Esse dragão possui 7 cabeças e 10 chifres. Com sua cauda arrasta parte das estrelas do céu. Ele se posiciona diante da mulher para devorar o filho. Mas o menino nasce e é arrebatado para Deus. A mulher foge para o deserto, onde é protegida. Essa cena revela o plano de Deus preservado, mesmo diante da oposição do mal. O dragão é identificado claramente. Ele é a antiga serpente chamada Satanás, o enganador de toda a humanidade. Uma batalha acontece no céu. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão, e o dragão não prevalece. Ele é lançado à terra com grande fúria. Expulso do céu, Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso passa a perseguir o povo de Deus, não apenas com violência física, mas com engano, distração e sedução espiritual. A perseguição assume novas formas. Doutrinas falsas, corrupção e apostasia se espalham. A guerra espiritual se intensifica na terra. É nesse cenário que surge a primeira besta. Ela sobe do mar com aparência aterradora, possui 7 cabeças e 10 chifres. Recebe poder, trono e autoridade do dragão. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas a ferida é curada, e o mundo se maravilha diante dela. Essa besta representa um sistema de poder, mas também aponta para um líder final, alguém carismático, persuasivo e aparentemente pacífico. Ele se levanta como oposição direta a Cristo, engana multidões com discursos sedutores, blasfema contra Deus e persegue os santos, e recebe a adoração daqueles que rejeitam a verdade. Em seguida, João vê surgir uma segunda besta. Diferente da primeira, ela parece mansa, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. É chamada de falso profeta. Seu papel não é governar, mas influenciar. Ela engana através de sinais e falsas maravilhas e conduz o mundo à idolatria. Essa segunda besta impõe uma marca. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. A marca representa submissão total ao sistema do mal. Ela é colocada na mão ou na testa, simboliza pensamento e ações dominadas. O número associado a essa marca é 666, o número do homem exaltado acima de Deus. O Apocalipse revela algo fundamental aqui. O mal sempre imita o que Deus faz. Cria uma falsa trindade: o dragão, a besta e o falso profeta. Mas essa imitação não dura para sempre. O engano tem prazo de validade, e o juízo se aproxima rapidamente. Após o período de domínio do engano, uma nova declaração ecoa nos céus. Um anjo proclama com voz poderosa que a grande Babilônia caiu.
Ela representa um sistema mundial corrompido, mistura poder, riqueza, idolatria e falsa espiritualidade. Seduz nações inteiras com luxo e influência, persegue os fiéis e despreza a verdade. Mas sua queda acontece de forma repentina. Reis, mercadores e poderosos lamentam sua destruição. Não choram por arrependimento, mas pela perda de seus lucros. Em apenas 1 hora seu domínio é reduzido a nada. O que parecia indestrutível desaparece. Enquanto a terra lamenta, o céu se alegra. Uma multidão proclama louvores ao Senhor. A justiça de Deus finalmente se manifesta. Então João vê o céu se abrir novamente. Dessa vez, não para juízo, mas para a intervenção final. Um cavalo branco surge no horizonte celestial. Aquele que o monta é chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu o seguem, vestidos de linho fino, branco e puro. Não há dúvida sobre o resultado desse confronto. A besta e o falso profeta são capturados. Não há batalha prolongada. A palavra que sai da boca do rei é suficiente. O mal é derrotado de forma definitiva. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Ali termina o poder do engano. O dragão, Satanás, é então aprisionado. Ele é lançado no abismo por 1000 anos. Durante esse período, não pode mais enganar as nações. Começa um tempo de paz e governo justo. Cristo reina com seus santos. João vê tronos e os que se assentam neles. Aqueles que foram fiéis até o fim ressuscitam. Eles reinam com Cristo durante o milênio. Essa é chamada a primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. A justiça agora governa a terra. A promessa começa a se cumprir. Após esse período, Satanás é solto por pouco tempo. Mesmo assim, volta a enganar as nações. Reúne forças para mais uma tentativa. Mas o desfecho já está decidido. Fogo desce do céu e o consome. O dragão é lançado definitivamente no lago de fogo. Nunca mais haverá engano. Então João vê um grande trono branco. Diante dele todos os mortos comparecem. Livros são abertos, e outro livro também é aberto, o livro da vida. Cada um é julgado segundo suas obras. Os que não estão no livro da vida enfrentam a segunda morte. Mas para os que estão em Cristo, algo novo começa. Um novo céu e uma nova terra surgem. A antiga ordem passa completamente. A nova Jerusalém desce do céu como uma broida adornada. Deus passa a habitar com os homens. Não haverá mais morte, dor ou lágrimas. Tudo é renovado pela presença divina. A vitória é total. O próprio Senhor declara que tudo está consumado. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A glória de Deus ilumina a cidade eternamente. Não há noite, nem medo, nem separação. Os servos de Deus veem o seu rosto e reinam com ele para sempre. Essa é a verdadeira mensagem do Apocalipse. Se essa revelação fortaleceu sua fé e trouxe clareza ao seu coração, se inscreva agora no canal Discípulos da Bíblia. Aqui, a palavra é explorada com profundidade e reverência. Deixe seu like para apoiar esse conteúdo. Compartilhe com quem precisa entender que o fim não é derrota. O Apocalipse não termina em caos, ele termina em vitória.